Antigamente, antes da gente andar com o smartphone no bolso, a gente tinha um hábito de decorar os números de telefone dos nossos amigos, dos nossos parentes, etc. E hoje em dia é impossível porque tem muitos endereços para a gente lembrar, muitos números para a gente lembrar. Então, como funciona o DNS? O DNS funciona como uma agenda telefônica. Então, quando você digita, por exemplo, www.openx.com.br, o DNS vai pegar este nome e transformar no endereço IP daquele site que você quer acessar. Diferentes servidores desempenham diferentes papéis no serviço de DNS. O primeiro que a gente vai falar são os servidores recursivos. Os servidores recursivos são aqueles que ficam nos provedores de acesso em que o usuário final consulta o servidor recursivo querendo saber onde fica, por exemplo, www.google.com. O servidor recursivo vai ser responsável por procurar aquela informação e trazer para o usuário qual é o endereço ele fica. E como que ele faz isso? Ele faz isso indo ponto por ponto atrás daquela informação. Então, quando eu procuro, por exemplo, onde está o servidor google.com, ele primeiro precisa saber o seguinte: onde estão os servidores responsáveis pelo .com? Quem são os servidores que detêm essa informação? É um outro servidor que é um papel que se chama servidor raiz, root servers em inglês. Esses servidores raiz são os mais importantes, porque sem eles, os servidores recursivos não saberiam nem por onde começar a buscar aquela informação. Atualmente, existem 13 servidores raiz responsáveis por todo esse sistema no mundo. Claro que não são apenas 13 computadores responsáveis por funcionamento de toda a internet, então esses servidores eles são replicados em vários lugares. De uma maneira geral, por exemplo, quando você procura lá um site www.google.com.br, o servidor recursivo vai perguntar onde está o BR. Ele vai lá no servidor raiz, o servidor raiz vai falar: eu não sei onde que fica o Google, mas eu sei onde está o BR, vai lá e pergunta para ele. Então o servidor recursivo vai perguntar para o domínio BR. Para o domínio BR, onde está o www.google.com.br? Ele também não vai ter aquela informação, mas ele fala: olha, eu sei que o google.com.br, o responsável é o servidor que está dentro do Google. Aí ele pergunta para aquele servidor do Google onde está www.google.com.br e aquele servidor vai ser capaz de informar qual que é o endereço do site. Esse último servidor no exemplo que a gente acabou de dar do Google, ele é o servidor que é responsável por dar aquela informação final. Ele é o que tem a autoridade sobre o domínio google.com.br. Então ele é conhecido também como servidor autoritativo. Como vimos, o servidor DNS é o serviço mais importante da internet, porque sem ele a gente não conseguiria acessar praticamente nada, porque a gente não é capaz de decorar a infinidade de endereços IPs existentes no mundo hoje. Dentro do seu provedor é muito importante que você tenha seus DNS recursivos configurados, porque muitos dos serviços que você vai utilizar, como por exemplo algum serviço que esteja hospedado em alguma CDN, ele não sabe quem é o cliente que está perguntando, porque o servidor DNS ele sabe quem é o recursivo que está perguntando, ele não sabe quem é o cliente final. Então imagina só, se o seu cliente está usando um servidor que está na Austrália, o conteúdo poderia ser servido a partir de servidores que estão na Austrália, prejudicando o desempenho da conectividade daquele cliente. Hoje em dia também temos muitos recursivos públicos que evitam um pouco desse problema, mas ainda assim é muito melhor você ter o DNS recursivo dentro do seu provedor. Entre os servidores recursivos públicos temos, por exemplo, do Google, que é o 8.8.8.8, temos da Cloudflare, que é o 1.1.1.1, temos vários outros disponíveis. Sendo assim, é sempre melhor você ter um servidor recursivo configurado dentro do seu provedor. Um outro papel muito importante do servidor recursivo para melhorar a eficiência do sistema DNS é que ele faz um cache, ou seja, ele guarda aquelas informações durante um tempo dos sites mais acessados. Para ele não ter que toda vez que você for procurar o site do Google, ele ter que fazer todo aquele trabalho de ir lá na raiz e ir voltando, buscando aquela informação, ele já vai armazenar aonde que está o endereço do Google. Então ele vai ser capaz de dar aquelas respostas muito mais rápido. Então toda vez que você vai acessar qualquer serviço, você vai abrir um Instagram, por exemplo, ele vai fazer várias requisições DNS. O seu celular, por exemplo, vai fazer várias requisições para o servidor recursivo que está dentro do provedor. O servidor recursivo, se ele não tiver aqueles endereços no cache, ele vai lá no servidor raiz e vai fazendo aquela busca até chegar no servidor autoritativo que vai ser capaz de dar para aquele nome qual que é o endereço que ele precisa se conectar para obter aquele serviço. Espero que esse breve vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona o DNS. Obrigado, até mais.